Olá pessoal, sou Luiz Brasil, estudante de Engenharia Civil do IFBA, e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre fundações. O tema de hoje, da aula 2, é o dimensionamento estrutural de sapatas rígidas sob cargas centradas. Quanto que a gente vai estar utilizando? Sempre que sua sapata estiver submetida somente a cargas centradas, ou seja, sem excentricidade entre o pilar e a sapata, sem momentos fletores e sem cargas horizontais. O método que a gente vai estar utilizando é o SEB 70, que é um conjunto de recomendações para o cálculo de fundações. O critério a ser satisfeito para a gente poder utilizar esse método é o seguinte: meu comprimento C, que é a distância entre a face do meu pilar e a face da minha sapata, tem que ser maior ou igual à metade da altura da minha sapata, porque senão eu estaria calculando basicamente um bloco de fundação, que nem necessita de armadura. E tem que ser menor ou igual ao dobro dessa altura, porque senão eu estaria calculando uma viga, uma sapata corrida, e tem métodos mais apropriados para esse tipo de estrutura. Meu comprimento C pode ser descrito como a subtração entre o meu maior lado da minha sapata pelo meu maior lado do pilar, e isso tudo dividido por 2. Se vocês utilizarem o método de pré-dimensionamento que eu ensinei na aula 1, vocês vão ver que meu comprimento C é igual tanto para o meu maior lado da sapata, meu lado A, como para o meu menor lado da sapata, meu lado B. O método SEP 70 consiste em analisar a sua sapata como se fosse uma viga em balanço. A gente vai pegar as abas da sapata, considerarmos ela como vigas, vamos considerar o local do nosso pilar como um engaste e a reação do solo à compressão exercida pela sapata como se fosse uma carga distribuída nessa viga. Esse esquema gráfico simplifica o que a gente vai fazer para obter esse dimensionamento. Primeiro a gente vai seccionar a nossa sapata em determinada parte do pilar, vamos considerar a nossa tensão atuante nessa área específica e vamos transformar essa tensão em uma carga distribuída linearmente nessa viga que acabou de se tornar a aba da minha sapata. Importante, todo dimensionamento ele vai ser feito em cima de uma geometria base. Por isso, é de suma importância a gente fazer o pré-dimensionamento da nossa sapata. Nesse caso, principalmente, por quê? Porque a geometria obtida no pré-dimensionamento vai ser a geometria final. Afinal, eu só tenho cargas verticais atuando. O primeiro passo do método SEB 70, calcular o meu comprimento em balanço. Aqui o meu XA é para o meu lado A e meu XB é para o meu lado B, mas vocês podem usar X e Y. O meu XA corresponde ao meu comprimento C, que é o meu maior lado da minha sapata, meu lado A, menos o maior lado do pilar, meu Azinho P, isso tudo dividido por 2, mais 15% do meu lado do pilar. Esses 15% são uma recomendação feita por alguns autores para esse comprimento de engaste, de forma a garantir um comprimento efetivo em balanço. Vocês podem considerar metade do pilar? Podem, mas vocês estarão superdimensionando a sapata de vocês. Em sapatos de pouca carga, não vai haver muita modificação, mas quando você tiver muita carga nessa sapata, um pilar muito robusto, isso aí vai realmente afetar, vai dar um superdimensionamento na sua sapata. E não é indicado para esse tipo de cálculo você considerar somente o comprimento sem balanço. Por isso a gente usa esses 15% a mais. Segundo passo é descobrir as cargas atuantes. Como a gente está tratando de um dimensionamento para cargas centradas, a carga que vai estar atuando é somente a carga vertical, a carga oriunda verticalmente do pilar. Só que, como a gente está trabalhando com estrutura de concreto armado, a gente tem que aplicar os coeficientes de majoração. Nesse caso aqui, observem, meu Qzinho, que é a minha tensão, vai ser 1,4, que é o meu coeficiente de majoração das ações, vezes a minha carga do pilar, dividido pela minha área da sapata, SAP. Observem, como eu falei, foi feito o cálculo de tensão, que é descoberto a unidade de medida como unidade de força por unidade de área. Só que a gente vai trabalhar com a viga é bidimensional, ou seja, a gente não vai trabalhar com tensão, a gente vai trabalhar com a carga distribuída nela. E para transformar uma tensão em uma carga distribuída, a gente vai precisar multiplicar por algum comprimento. Que comprimento vai ser esse? O meu lado oposto ao lado de análise.
Observe aqui que meu Qzinho A, que é a minha carga distribuída em A, é igual à minha tensão vezes o meu lado B. Por que isso? Simples. Se eu observar aqui, o meu lado B vai ser meu lado constante, enquanto meu lado A, na análise de carga distribuída, vai ser o lado que vai estar variando na análise, não é? E isso aí, simplificando a equação, como aqui embaixo esse SAP é a minha área, ou seja, B vezes A, é só cortar aqui o B em cima e embaixo, que eu vou ter que a minha carga distribuída em A é o meu 1,4 de majoração vezes a minha carga do pilar dividido por A. Por que a gente não considera o peso próprio da sapata? Porque esse peso próprio não gera flexão na estrutura. E a gente está calculando, a gente está dimensionando a estrutura para resistir aos esforços. Que esforços são esses? Esforços de flexão, que principalmente que vão estar atuando na minha estrutura. Se a minha carga própria do pilar, meu peso próprio do pilar não gera flexão na peça, então ele não vai estar interferindo no meu cálculo de armadura. Isso é fácil perceber quando a gente faz as nossas reações de apoio. A minha reação de apoio no engaste corresponde à minha carga do pilar. A minha carga distribuída, essa em preto aqui, corresponde à reação do solo à carga do pilar, ou seja, a minha reação de apoio. Essa carga distribuída é a minha reação do solo. Só que, se eu tiver o peso próprio da sapata, ele não vai ser uma reação de apoio como é um engaste. Ele vai ser uma carga distribuída uniformemente, uniformemente ou não, né, porque tem o chanfro da sapata, na minha viga, entre aspas. E, logicamente, o meu solo vai fazer uma reação contrária, ou seja, vai acabar anulando essas duas cargas distribuídas. Por isso que a gente desconsidera o peso próprio da sapata. Terceiro passo, pode até cortar essa parte de cortante máxima, é descobrir o momento solicitante, os meus momentos máximos. Meu momento máximo em A, lá da isostática, é igual à minha carga distribuída, isso aqui logicamente para essas cargas distribuídas uniformemente, é igual à minha carga distribuída vezes o quadrado do meu comprimento dividido por 2. Isso aí, lógico, eu vou fazer análise para os dois lados da minha sapata. E aí eu vou ter meu diagrama de momento, só que eu só vou precisar trabalhar com o meu momento máximo. O dimensionamento de estruturas, a gente trabalha sempre com o máximo. Quarto passo, cálculo da minha área de aço. O cálculo da armadura ele é similar ao de uma viga sujeita a flexão simples, com um detalhezinho. A minha área de aço é igual ao meu momento de cálculo, dividido pelo meu braço de alavanca Z, vezes a minha resistência de cálculo do aço à tração, ou seja, já aplicada o meu coeficiente de ponderação do aço. E o meu braço de alavanca, meu Z, corresponde a 85% da minha altura útil. Essa é uma consideração que já é feita por causa do chanfro que a sapata tem. O meu D, a minha altura útil, é a distância entre o eixo da minha armadura até a face mais comprimida, no caso da nossa sapata. Quinto passo, verificação da nossa diagonal comprimida. A gente precisa verificar se o nosso concreto vai suportar a força cortante que vai estar recebendo. Como é uma sapata rígida, ela não está sujeita a rompimento por punção. Porque a minha altura garante que ela vai suportar a carga do pilar, ela não vai cortar por conta da carga do pilar. Vai suportar sim, não vai ser perfurada pelo pilar, por assim dizer. Entretanto, a gente precisa verificar se a distribuição de carga do meu pilar na minha sapata vai gerar o esmagamento do concreto. Ou seja, o pilar não vai furar a minha sapata, vai distribuir corretamente as tensões. Entretanto, a gente precisa saber se meu concreto vai suportar essas tensões ou não. Para fazer isso, a gente vai ter que calcular a nossa tensão de cisalhamento atuante e a nossa tensão de cisalhamento resistente. Essa tensão de cisalhamento atuante a gente vai conseguir de forma indireta, analisando a
as tensões cisalhantes na superfície crítica, que é basicamente como se fosse a continuação do pilar na nossa sapata. E o sexto passo é a distribuição da armadura, que é bem simples. Como a gente já tem a área de aço encontrada, basta a gente dividir essa área pelo lado oposto. Por que pelo lado oposto? A gente está analisando a armadura longitudinal de uma peça. Entretanto, para a gente distribuir, a gente vai ter que analisar a seção transversal dela, pois assim a gente vai saber quantas barras serão possíveis de colocar lá e os espaçamentos e afins. Tem essa tabelinha aqui que auxilia bastante a gente na escolha da armadura. Entretanto, a gente vai aprofundar mais quando a gente for fazer o exercício. Mas, para descobrir a quantidade de aço em centímetros quadrados por metro, que é a unidade que a gente vai estar utilizando nessa tabela, basta dividir a área de aço encontrada no lado em análise pelo lado oposto. E o sétimo passo é o detalhamento da nossa sapata, com todos os detalhes construtivos que a gente vai precisar, toda a armadura necessária e que será passada a vocês em uma aula específica de detalhamento. Isso aqui é uma parte fundamental para a gente fazer o nosso projeto e mandar lá para execução. É isso aí, pessoal. Abraço. Até mais.